Olá, aqui é o José Carlos, do curso de Gemologia e Identificação de Pedras. Vamos agora a uma aula muito importante sobre densidade relativa. O que é densidade relativa de um mineral? É um número que exprime a relação do seu peso em relação a um volume igual de água a 4 graus. Se o mineral tem 3,5 por densidade relativa, significa que ela pesa 3,5 vezes mais que a mesma quantidade do volume de água. Ou seja, isso é muito importante para a identificação de gemas, porque você tendo uma gema lapidada, você pode fazer essa medição da densidade e, de cara, você olhar numa tabela e descobrir. O que, que acontece? Vamos a um detalhe aqui interessante, né? Eu estou aqui diante de uma tabela e, por exemplo, o peridoto ele é 3,28 a 3,48. Aí alguém pode perguntar, mas por que é de 3,28 a 3,48? Porque cada gema ela não tem, não é homogêneo a quantidade, por exemplo, de ferro, de cromo, de lítio dentro da mesma pedra. Ou seja, ela pode mudar essa quantidade e, de repente, ter cores diferentes ou ter cores iguais. Então, ela varia essa densidade relativa na mesma pedra. Por isso que você tem sempre um número pequeno, um número menor e um número maior, que pode variar dentro desta faixa, né? Por exemplo, a turmalina, que é mais conhecida, vai de 2,82 a 3,32. Por quê? Porque a turmalina tem uma variedade de cores muito grande. Inclusive, é dito no ramo que ela é uma camaleão das pedras, né? Então, ela tem uma quantidade de ferro, outras de lítio, outras de outros metais mais pesados ou mais leves que dá essa diferença. Então, essa é a explicação. Bem, como que vamos conseguir essa densidade relativa? Ela tem alguns métodos. Entre eles, nós vamos colocar aqui os três métodos. O primeiro é a da balança hidrostática. O que é uma balança hidrostática? Que está aqui. Então, a pesagem na balança hidrostática é uma balança, obviamente, especial, em que você tem um becker com água e você tem um sistema que você pesa só a pedra fora da água, depois você pesa ela dentro da água. Aí você vê quantas vezes ela ficou mais pesada comparando com o mesmo volume de água de dentro do becker. Então nós temos a fórmula aqui. Então o peso de uma gema no ar, ou seja, fora da água, é 12,26 quilates. O seu peso na água foi 9,195 quilates. Então nós temos esse número fora da água dividido por esse número fora da água menos o peso da água, que você tem um número e divide um pelo outro, você tem 4. Ou seja, a densidade dessa pedra, a densidade relativa dessa gema, tomada como exemplo, é 4. Então você vem à tabela e procura quem que está dentro desse 4. Né? Pode ser que você ache uma, ou duas, ou três gemas. Aí você vai anotar e vai continuar outros testes para você definir com certeza que pedra que é. Bem, aqui nós temos um segundo método. É o método dos líquidos mais pesados. O que, que acontece? Você faz o que se chama de comparação. E dentro de laboratório mesmo, a qual eu fiz uns cursos, eles tomam um cuidado tremendo, porque esse bromofórmio, esse iodeto de metileno, essa solução de clerici, isso é muito contaminante e venenoso. Aqui embaixo, inclusive, está escrito, né? O líquido menos tóxico, menos perigoso de se usar é o bromofórmio.
porque com ele pode fazer uma bateria de densidades relativas, né? Então, nós temos aqui, você tem esse método se baseia no princípio da flutuação, sendo que você tem um líquido de densidade relativa conhecida. Então, se você põe, vamos ver aqui à frente, por exemplo, o bromofórmio tem a densidade de 2,89. Se a gema flutuar, significa que a densidade relativa da gema é menor que a do líquido, ou seja, é menos que 2,89. Se ela permanecer em equilíbrio, significa que a densidade relativa da gema é igual ao do líquido, ou bem próximo. Se a gema afundar, significa que a densidade relativa da gema é maior que a do líquido. Ou seja, você faz por comparação. Então você tem o líquido de 2,89, 3,33 e 4,15. Esse método é um método muito, vamos dizer, antigo e por vezes perigoso, porque todos esses líquidos aqui são venenos e são extremamente contaminantes, tá? Mas de qualquer forma, está aqui a informação. Aqui tem um esquema sobre o método dos líquidos pesados, né? Determinação da densidade relativa com líquidos pesados. Você tem um líquido com a densidade relativa de 3,20, 3,20 e 3,20. Então, você tem uma esmeralda, que é 2,78, ela vai flutuar. Você tem uma turmalina de 3,20, que é o peso relativo dele, a densidade relativa, ela vai flutuar. E você tem o dioptásio, que é 3,85, ela vai afundar. Então, esse é o método prático para se fazer esse tipo de pesagem. É um método prático que existe, porém pouco usado. E nós temos aqui um outro método mais fácil de ser usado. Basta você ter uma balança eletrônica, né? Então aqui você tem uma vasilha com água, uma balança eletrônica, a gema, um arame fino, papel e lápis, né? O arame fino aqui, o detalhe é o seguinte: se você usar alguma coisa que sugue a água, você pode ter um erro fatal. Então, o arame fino é justamente porque o aço não vai sugar a água, né? Então, primeiro, você pesa a gema e anota o valor. Tá aqui, anotou o valor. 19,6 ou 17,6 aqui. Então você anota o peso da gema na balança eletrônica. Aí você coloca o recipiente com água, você zera balança com água e zera a balança, aí você põe a gema dentro, pendurada pelo araminho, e você tem um outro valor, que é 6,7. Né? Então, aí você divide o peso da gema pelo valor da pesagem na água. Essa é a densidade relativa. Nesse caso, é 2,626 gramas por centímetro quadrado. Ou seja, essa gema ela tem como densidade relativa 2,626. Então, esse é um método mais fácil e menos perigoso de se fazer e mais rápido. Você, com uma calculadora e uma balança eletrônica, você consegue fazer. Então, no mercado, e aqui mesmo nós vamos disponibilizar uma tabela de densidade relativa das gemas mais comuns, né? Ou seja, das gemas que nós temos mais acesso e tem um comércio mais efetivo, para que você possa fazer essa comparação. Então, esse é um dos métodos que nós usamos para fazer a densidade relativa de uma gema. Um abraço e até a próxima aula.